Olá, minha turminha do sétimo ano, né? Hoje eu estou passando aqui para deixar um videozinho, espero que vocês gostem, né? E é claro, evidentemente, que nós iremos aprimorando com o decorrer do tempo, né? É um projetozinho que eu quero avançar, eu quero construir, né? E que ele possa contemplar algumas pessoas, né? Se gostou, né? Evidentemente que contribuições, né, e acerto nós vamos desenrolar no decorrer desse tempo, tá? Então hoje nós vamos trabalhar sobre os personagens da conquista da América, né? E aí assim nós vamos trabalhar com dois povos mais precisamente, os astecas e os incas, né? E os povos astecas e os incas, dentro do contexto da ocupação da América, foram povos que foram vistos pelos europeus de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais lucrativa, podemos se falar, tá? Então, na questão do domínio desses povos com relação à América, dois fatos me chamam a curiosidade, né? A questão de como os europeus, né, conseguiram chegar ao continente americano e da forma como eles conseguiram se adaptar no território americano, né, com forte armamento, com animais, né, com o uso do cavalo como uma ferramenta de guerra, como o uso do cachorro, por exemplo, também, né, dentro desse contexto, né? Então aqui a gente já se percebe como essa invasão europeia não foi nada satisfatória aos povos americanos, né? E aí aqui nós temos alguns questionamentos, né? Os conquistadores espanhóis, nós temos aí Cortés, nós temos aqui Pizarro, nós temos o nosso Cristóvão Colombo, né? E mais aqui no Brasil nós temos aí Pedro Álvares Cabral. Pois bem, qual era a missão deles? Que finalidades eles vinham em busca de novas terras, né? Os espanhóis eles tinham uma curiosidade importantíssima que não podemos esquecer, né? Eles vinham em busca de riquezas, de metais preciosos, como ouro, como pedras preciosas, né? Sem falar nas pérolas. Então, a conquista aqui, a missão era encontrar esses recursos, né? E a questão dos povos que chegaram aqui. Muitos desses povos, meus caros alunos e alunas, meus internautas, meus ouvintes, neste momento, eram pessoas que estavam muitas vezes devendo a coroa, né? Muitas vezes viu nas grandes navegações uma oportunidade de mudar de condições, como por exemplo, professor Júnior, dentro desse contexto que vieram para a América, né? Sapateiro, artesão, alfaiates, né? São pessoas que se aventuraram no mar em busca de melhorar de condições. Essas aventuras, meus caros alunos, proporcionavam aventuras, proporcionavam mudança social e muitos endividados, né? Todos eles altamente ambiciosos, tanto Colombo como Cortés, como Pizarro, ambiciosos, queriam mudar de condições. E uma das condições que a coroa possibilitava era esse avanço. Se jogam ao mar e tragam essas características para que a gente possa explorar, né? Muitas vezes, por exemplo, eu vou trazer aqui a figura de Cortés, eu estava só para mapear. Mas aí quando ele viu a questão da riqueza, não se preocupou em dar mais resposta à coroa espanhola, não. Tocou foi fogo em alguns navios, né, para evitar essas questões. E aí, uma coisa que nós devemos sempre se questionar, por exemplo, 200 homens, Pizarro chegou aqui com 200 homens. E aí nós temos aqui dois grandes impérios, um em torno de 25 mil pessoas, outro, o Azteca, com em torno de 25 mil pessoas, o Inca com em torno de 20 mil pessoas. E aí o total dessas duas caravanas, juntando Pizarro e juntando
o Cortés, dava em torno de 650 homens, né, para lutar dentro desse continente. Professor, e como é que eles conseguem vencer? Claro que ele tinha arma de fogo, ele tinha canhões, ele tinha o suporte do cavalo, tinha espada, tinha várias ferramentas. E os povos nativos, né, eles se utilizavam desses artefatos manuais que eles faziam, mas em termos de quantidade era equivalente aos superiores, né, dava em torno de 45 mil habitantes. Aqui é como se fosse aqui o município todinho, o município do Itapajé, o município talvez de Amontada, né? Pois bem, e esses conflitos, muitas vezes, uma característica que ambos colonizadores tiveram em comum foi justamente fazer parceria com os nativos. Né? Por exemplo, Cortés fez cortesia com Malinche, né? E automaticamente todos eles foram se encaixando. Malinche, ela foi uma grande tradutora por Cortés. Então ela facilitou, dentro de um contexto, essa inserção dos povos europeus no nosso continente americano, né? Mais precisamente nesses povos nativos. Tá? E essas alianças locais, elas foram fundamentais para que o exército espanhol ele tivesse vantagem com relação aos habitantes nativos aqui, principalmente. Outra questão importante que nós não podemos deixar de perceber e de entender, até dentro do momento de reflexões, se existiu aqui uma pedagogia muito do medo, né? Os povos nativos eram um povo politeísta, né? E se tinha dentro da questão do politeísmo, né, uma questão muito de temer aos fenômenos da natureza. E uma das questões aí foi justamente no cuspir-fogo, né? E eles não entendiam se os colonizadores eram inimigos ou eram deuses, né? Isso automaticamente possibilitou esse avanço dessa expansão territorial europeia, tá? E uma coisa que nós devemos também entender são as explorações, né, e as humilhações. Essas alianças possibilitou o expansionismo dos europeus. Aí ela trouxe dois problemas essenciais. Primeiro, brigas internas, né? Então ficou fácil do Cortés, ficou fácil do Pizarro fazer aliança com esses povos para que ele pudesse lutar contra os impérios. Então foram brigas internas. E essas alianças possibilitou essa questão do expansionismo. Construindo essa questão do expansionismo, nós devemos entender o seguinte: esses povos vão ser dominados, né? E dentro desses domínios, né, com todas as riquezas encontradas nesses dois impérios, tanto o Azteca como os Incas, vai influenciar o que nós chamamos de exploração dos recursos naturais. E aí é onde vai surgir uma grande problemática aí. A questão do trabalho forçado e a questão das humilhações, imposta pela coroa sobre o auxílio dos povos nativos daqui, né? E aí isso vai transformar uma mudança dentro do contexto dessas sociedades. Todas as riquezas que os europeus conseguiram extrair dessas sociedades, eles foram transformados em barras de ouro, né? Olha aí aqui nós já percebemos, diante desse texto, que eles também conheciam essa habilidade, tinham essa ciência, né? Tinha essa pesquisa. E aí vou utilizar a questão do trabalho, a questão das humilhações, mas também vou começar a explorar a mineração. E aí entra o trabalho do povo nativo, forçadamente, né? E não houve escravidão, mas porém houve essa questão das humilhações impostas, e muitas vezes duras. E aí uma questão interessante é como se deu o fim de Malinche, né?
E aí ela ajudou esse expansionismo, teve o reconhecimento, né, de visões dela com seu filho, o seu filho, mas que pagou, a história pagou caro a questão da contribuição dela dentro do processo de expansionismo da América, né, principalmente nos dois impérios, os Incas e os Astecas. Então, fica aqui esse pequeno resumo, espero que possa contribuir com vocês. Quero, a partir desses 2 vídeos, agregar um aprimoramento, melhorar e automaticamente trabalhar com algumas questões, tá? As questões eu irei deixar aqui para que vocês possam fazer no PV. No mais, obrigado aí pela atenção.